No trânsito terreno, muitas vezes serás visitado pela dúvida. Que modelo seguir? Que caminho escolher? Que conduta adotar? Tudo isto é natural e compreensível. Não te esqueças, porém, de que há uma certeza imutável. A verdadeira paz e a realização verdadeiramente somente nascem da consciência pacificada. Aprende, pois, a ouvir o teu Deus interno, a fim e consolidar as tuas escolhas no clima da segurança desejável. Boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesta noite aqui na Casa Espírita, Centro Espírita Caminho de Luz, para mais um momento sagrado para todos nós. Quem está chegando pela primeira vez, sinta-se em casa, acolhidos por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes, para que juntos possamos participar deste banquete espiritual da noite de hoje, para a qual convido a todos para nos envolvermos em tom da prece que sempre fazemos na abertura e fechamento dos trabalhos. A prece que é um canal de ligação com o alto. Possamos então aproveitar esse momento silenciando os nossos pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo para conversarmos com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Agradecendo primeiro a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, por este momento concedido a nós de aqui estarmos, pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, por o dia de hoje, por todos os benefícios já concedidos a nós, que por sua misericórdia e amor a cada um de nós nos sustenta na vida, nos desafios existenciais. Agradecermos ao Mestre Jesus, querido amigo, querido irmão, que aqui estamos, Jesus, em Teu nome reunidos. Que a Tua presença se faça sentir em nossos corações, amenizando as nossas dores, os nossos sofrimentos, nos enchendo de esperanças, de renovação, de iluminação. Com a Tua graça, Jesus,
possamos ter aquele alimento que nunca nos faltará, a água, para que sejamos na vida tuas cartas vivas de amor e de paz. Jesus querido, que ilumina nossos caminhos na verdade, para que possamos trilhar com segurança e com paz. Abençoa, Jesus, a todos nós que aqui estamos. Que a tua falange de espíritos fraternos aqui se façam presentes, nos envolvendo nesse clima espiritual superior, promovendo o bem-estar íntimo, esse conforto, esse aconchego que tanto necessitamos. Fortalece-nos, Senhor, revigore as nossas forças para continuarmos cientes de que somos seres imortais, caminhando em tua direção, caminhando na direção de Deus, para tão breve podermos estagiar nas dimensões superiores da vida, aonde tu estás, Mestre. Nos ajude em mais esse momento. Que os bons espíritos responsáveis por esta doutrina possam iluminar os nossos pensamentos e sentimentos, derramando sobre cada um de nós as bênçãos divinas, as energias renovadoras, límpidas, que possam encontrar em nossos corações o terreno fértil para podermos assim sentir, Jesus, a tua presença. Que a paz, que a harmonia, que a alegria de estarmos aqui esteja conosco, hoje e sempre. Com esta prece, nós humildemente pedimos a permissão ao benfeitor espiritual desta casa espírita, para darmos por iniciada a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. Conosco a responsabilidade hoje da mensagem, nosso companheiro aqui de trabalho, o Adalberto Pena, que preparou para nós com muito carinho, como sempre o faz, né? Que Jesus te ilumine, os bons espíritos te amparem. Que assim seja. Boa noite. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Vocês não cantaram comigo, né? Mas tudo bem. Fica para a próxima. Fica para a próxima, não tem problema não. A próxima vez eu ensaio mais, aí eu atraio o pessoal e falo, vamos junto, vamos lá pessoal. Mas que bom vê-los aqui hoje, essa noite maravilhosa e abençoada. Ao invés de estarem no shopping fazendo compras, no centro, passei agora há pouco, está um trânsito danado lá, aqueles compradores de última hora, né? Não são os trabalhadores da última hora, são os compradores da última hora. Mas é muito bom, né? É muito bom comprar os presentinhos. Aliás, não esquecemos de avisá-los. Então, na saída, por favor, tem um presentinho para vocês lá fora. É muito bom trocar presente. Muito bom ganhar presente, né? Não dá para a gente dizer que não é bom. E finalmente chegamos
a mais um Natal, a mais um Ano Novo. E como diz a música, o ano reencarna também, sabia? O ano termina e começa outra vez. Então, o ano, assim como nós, está melhorando, está evoluindo também. Eu tenho a chance de evoluir. Estamos aqui para comemorar mais um aniversário, mais um nascimento de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus que veio para nos salvar de nós mesmos e nos ensinar também que o sentido da vida se restringe a amar. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Fazer a outro ou a outrem tudo aquilo que gostaríamos que outros nos fizessem também. E amarmos-nos uns aos outros como Ele, Jesus, nos amou. Então estamos logo mais, quarta-feira próxima, dia 25/12, comemorando mais um nascimento de Jesus, comemorando o Natal. Mas será que Jesus nasceu mesmo no dia 25/12? Em verdade, sabe-se muito pouco a respeito disso, né? Até porque a data calendário por si só não é tão importante, né? São algumas das versões da data efetiva e do porquê que foi colocado dia 25 de dezembro como a data escolhida para o Natal, ou afirmado por alguns que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro, né? Uma das versões dá conta que foi a partir da determinação da Igreja Católica e da consolidação do cristianismo na época do Papa Júlio I, de 337 a 352 do ano depois de Cristo, a época em que o imperador romano era Constantino, né, e que teria sido feito isso para ofuscar, né, porque havia uma festa pagã muito grande dos romanos, que era a festa do solstício de inverno, né, do final de inverno, aliás, o início de inverno no hemisfério norte, e que era uma festa pagã e, como tal, regada a bebidas, a comidas, a todo tipo de extravagâncias terrenas, mundanas, a ponto de que existiam vomitórios. As pessoas comiam tanto, iam se desfazer de parte do que haviam comido, para comerem mais. Então era uma verdadeira festa mundana, uma festa pagã. E decidiu-se então, para a expansão do cristianismo, que essa seria uma data apropriada para explicar o nascimento de Jesus, para justificar o nascimento de Jesus, para combater, para ofuscar e para eliminar que essa data fosse a data de comemoração dessa festa. E ficou então determinado que a dia 25 de dezembro seria a data de comemoração do nascimento de Jesus. De qualquer forma, sendo ou não, nós, cristãos, assumimos essa data como sendo a data do nascimento do Cristo. E batizou-se então essa data de Natal, que é de uma palavra de origem do latim, natalis, que significa nascer. Então nasceu o Cristo, nasceu Jesus nessa data. E como cristãos e espíritas, nós sabemos que toda e qualquer data, todo e qualquer momento, toda e qualquer situação em que se pode fazer o bem, em que se deva fazer o bem, ela é salutar. E até por questões diversas, talvez até principalmente por uma questão espiritual, nessa época de Natal,
as pessoas ficam mais sensíveis, nós ficamos mais sensíveis, mais espiritualizados, mais solidários, mais fraternos. E há no ar, assim, um clima de bondade que emana de todas as pessoas e, pelo menos da maioria dos corações, e até mesmo a gente pode ver isso em algumas pessoas com corações mais endurecidos. As pessoas se deixam receber esse fluido divino e espiritual que emana de todos os corações, ou da maioria dos corações nesse momento. Como disse, até daqueles mais endurecidos. Então, para nós, espíritas cristãos que somos, não há nada de anormal comemorarmos o Natal. Pelo contrário, comemoremos o Natal. Isso assim o fazemos. Todavia, lembremos que Jesus, sendo o mestre dos mestres, o governador espiritual do planeta Terra, o único espírito puro que de fato encarnou no nosso planeta e se deu ao luxo de nascer numa manjedoura como filho de um carpinteiro e de uma moça virgem, como reza a lenda. O fato é que Jesus veio como um Zé qualquer. Aliás, era o pai dele, né? José. Brincadeiras à parte, Jesus nasceu da maneira mais simples que poderia nascer um bebê, que poderia nascer uma criança. Numa estrebaria, sem berço, sem cama para sua mãe, sem nenhum cuidado médico, sem higiene. Na mais intensa simplicidade que se poderia nascer alguém mesmo para aquele momento, para aquela época. Nenhum hotel se conseguiu, nenhuma estalagem, à época do recenseamento. Por isso que eles foram para lá. Nasceu numa escuridão, nasceu à noite. Falta d'água, sem alimento, cercado por animais e aparentemente sem mais ninguém para ampará-los. Talvez até para nos trazer, nos colocar a refletir que uma das maiores virtudes que nós podemos e devemos cultivar e desenvolver seja a humildade. Virtude essa que nos é tão cara, mas que é tão difícil de ser praticada. Talvez o fato de ele ter nascido à noite possa também ter uma simbologia diferente, de que por vários momentos em que nós estejamos na escuridão, passando por dificuldades, que nós podemos e devemos acreditar que há sempre uma luz maior que possa descer sobre nós, que possa nos amparar, que iluminar a nossa vida. Confiemos sempre no Pai, confiemos sempre em Deus. Ele sempre nos dará amparo. Sobre as compras de Natal, como a gente falou, é totalmente normal, todo mundo gosta. E é importante até para a vida terrenal e material que nós vivemos. É importante essa troca, não há nenhum problema. A questão é lembrarmos que, de fato, não é isso que representa o Natal. Por isso que é legal de ver essa sala hoje, no domingo, que antecede ao Natal, está repleta de irmãos para refletir, para estarmos falando sobre Ele
né, que é o aniversariante do dia 25, e que, de fato, ele não tenha nascido necessariamente nessa data, como falamos há pouco. Jesus nasceu, muito provavelmente, para cada um de nós em datas diferentes até. Porque Jesus nasce em nosso coração. Quando damos espaço para Ele entrar no nosso coração. Se nós estamos aqui hoje é porque certamente nós já demos espaço para que Ele entrasse em nosso coração. Nós não esperamos e não precisamos esperar a cada dia 25 de dezembro para que Jesus renasça em nós. Jesus está em nós. Devemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, porque Ele está conosco. Porque se nós não formos hipócritas, fizermos como os fariseus e crermos verdadeiramente que Jesus é o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso guia, o nosso mentor, que Ele é de fato o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele, como nós pretendemos um dia sermos merecedores. Então temos que ter Jesus em nossos corações o tempo todo, de tal modo que cheguemos um dia e que possamos verdadeiramente falar como Paulo disse certa vez na carta aos Gálatas, quando ele diz: eu fui crucificado com o Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem sabe um dia, revivendo e tendo a consciência de que Jesus está em nós, nós possamos um dia falar como Paulo. Porque, meus irmãos, vamos comemorar o Natal como a maioria de nós sempre comemorou. Mas não podemos nos esquecer ou continuar ignorando de que vários dos nossos irmãos, pelo mundo afora, pelo país, pelo nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, que são nossos vizinhos, estão morrendo de fome alguns, necessitados, sem abrigo. Sem uma veste. Claro que nós não podemos apaziguar todas as dores do mundo e nem matar a fome de todas essas pessoas, até porque sabemos que cada um colhe o que plantou. E se estão ou estamos passando por necessidades do tipo, é porque outrora talvez tenhamos cometido, e certamente cometemos, algo que nos levasse ou nos leva a uma situação semelhante. Mas nós sabemos que no mundo pode haver injustiça, mas não há injustiçado. Todavia, devemos cuidar para que não sejamos amanhã igual a um desses nossos irmãos. Vamos tentar não julgar para não sermos julgados, mas fazer a nossa parte na caridade. As nossas ações de hoje nos trarão consequência amanhã. E se não quisermos passar pelo que muitos desses nossos irmãos estão passando, que plantemos boas sementes hoje. Até porque a lei de causa e efeito, ela é inexorável. Não tem como fugir. O que nós fizermos, nós passaremos por situações semelhantes. Tanto colheremos situações do bem, quanto situações não tão boas assim.
Então, a prática da caridade com a benevolência, com a indulgência, com o perdão é algo que devemos praticar todos os dias, cada um à sua maneira e com as condições que dispõe, mas não deixemos de fazer a caridade, de fazer o bem e agradecer todos os dias. Fazer o agradecimento pela vida ao acordarmos, ao tomarmos o café da manhã, por todos os bens materiais que usufruímos e que desfrutamos, por nossos familiares e amigos, pelo trabalho, pela nossa casa espírita, pelos nossos irmãos. Sorrir para alguém que desejar um bom dia, uma boa noite, quando possível dar uma palavra de carinho, um apoio. Muitos necessitados ao nosso redor e por vezes não vemos, são aqueles considerados os invisíveis. E nós devemos orar. Orar por nós mesmos, pelos nossos parentes e amigos, por toda a humanidade, como nos ensina diariamente a nossa irmã querida Dona Elza. E sem nos esquecermos de orar também pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos, como nos ensinou e nos ensina Jesus. Que sejamos, meus irmãos, mais solidários e fraternais. Como diz nosso irmão Divaldo, ao sermos solidários, deixamos de ser solitários. E essa é uma época em que há muita carência. Um momento de muita reflexão, como falamos inicialmente. Muitas pessoas se tornam mais sensíveis, alguns por terem os familiares longe, outros por estarem sozinhos, talvez pelas dificuldades que estejam passando. Mas devemos sempre lembrar que o benfeitor maior, Jesus, está sempre ao nosso lado, está sempre nos amparando. Nós nunca estamos sozinhos. Esse benfeitor maior e a sua magnanimidade está sempre pronto para nos carregar no colo quando necessitamos. Quando nos sentirmos desamparados, devemos refletir se é Ele que está nos desamparando, se somos nós que estamos nos afastando de Jesus. Muitas das vezes a gente imputa ou reputa parte das mazelas pelas quais passamos a Deus, a Jesus. Mas devemos assumir as responsabilidades por tudo aquilo que fazemos. E lembrar que Ele está sempre conosco. Ele nos amou ontem, Ele nos ama no presente momento e nos amará sempre. Porque Ele prometeu que estaria sempre conosco. Assim como Ele prometeu que nos mandaria o Consolador prometido. E se nós estamos hoje aqui, nessa casa espírita, é exatamente por causa desse Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, que veio nos trazer tantas elucidações, tantos esclarecimentos, tanto consolo. Se não elimina as nossas dores, pelo menos explica ou nos propicia entendermos por que é que estamos passando por essas dores. E a bondade divina é tamanha que nos permite a reencarnação, como falamos na música inicialmente, para que tenhamos ainda a oportunidade de resgatar
as dívidas cometidas outrora, aqueles ensinamentos, as virtudes em que não passamos tão bem, em que não fomos tão bem. São tantas as provas que Ele nos propicia para que nós consigamos melhorar e evoluir. E Ele está conosco há tanto tempo, como Ele mesmo diz, antes que Abraão fosse, Ele já era. E nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, no Velho Testamento, tem as profecias em que apontavam, em que Deus, através dos médiuns da época, os profetas, já trouxessem para os povos, há mais de 3.000 anos atrás, que Jesus viria, ou que viria um Messias. Então eu trago aqui algumas dessas profecias, e ratificado por Lucas, evangelista Lucas, que recebeu muito do Evangelho através da própria Maria, mãe de Jesus, não mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Não confundamos quando estiver fazendo a oração, aquela outra da Ave Maria. Então, ela é Maria, mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Então, a profecia de Isaías, uma delas, ele nos diz o seguinte: esta profecia ressalta que o governo de Jesus será eterno, estabelecendo como verdadeiro rei sobre o trono de Davi, trazendo o juízo e a justiça para o mundo. E ele traz o seguinte mensagem: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido como justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está em Isaías, capítulo 9, 6 e 7. E ele complementa mais um pedaço com a sua profecia, já no capítulo 7, que é a profecia de Isaías, que iria nascer de uma virgem. Séculos antes de Jesus nascer, portanto, Isaías já trazia essa mensagem. Esse seria um sinal do cumprimento das promessas de Deus. Maria, a mãe de Jesus, era virgem quando engravidou pelo poder do Espírito Santo. E ele diz o seguinte em sua profecia: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus já estava nesse período se preparando para a sua encarnação no planeta Terra. Disse que ele levou 2 anos para sair da sua grandeza espiritual, para fazer todo o processo para poder encarnar na Terra e nos trazer o seu Evangelho. Um dos anjos, a gente conhece essa passagem, um anjo apareceu para Maria, e ela se assustou, e ele falou: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, item 30 e 31. Maria se assustou, obviamente, porque à época ela falou: mas eu não conheço nenhum homem, ela não se relacionava com um homem. E o anjo complementa, segundo Lucas: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria então respondeu com a obediência da fé: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso está no Evangelho de Lucas.
ratificando aquilo que foi descrito pelos profetas há milênios antes de Jesus nascer. E ainda tem a profecia de Miqueias, que era um outro profeta, que diz que Jesus nasceria em Belém. E ele diz o seguinte: mas tu, Belém, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão passado diante em tempos de mim, em tempos antigos. Significa que todo o que Jesus passou já estava previsto muito antes dele encarnar no planeta Terra. Por isso que Jesus, ele sempre foi, como governador do nosso planeta, ele já era antes de ser. Ele já era antes de nascer. Se ele encarnou no dia 25 de dezembro ou não, para nós não é tão importante a data calendário como nós falamos. O importante é que ele veio dar o testemunho e nos ensinar que a nossa vida se resume em amar. Amarmos uns aos outros, amarmos os nossos irmãos e a Deus sobre todas as coisas. No Evangelho de Lucas ainda, capítulo 2, ele diz o seguinte, relativo ao nascimento de Jesus: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito pelas Escrituras e os profetas. Significa dizer que Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus passou por todas as profecias que haviam sido ditas há milênios antes dele nascer. E ele está conosco hoje. Jesus vive conosco. Então, meus irmãos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os Espíritos dizem: Jesus. Esse é o Espírito mais perfeito que já nasceu entre nós. Que reflitamos então nesse Natal sobre o nascimento de Jesus e que lembremos que Ele nasceu para nós no dia em que permitimos que Ele entrasse em nossos corações. E que cada um de nós que temos Jesus no coração, todos os dias é Natal. Que possamos renascer como Jesus, não apenas no dia 25, mas todos os dias. Que assim seja. Um Feliz Natal a todos, com o Cristo dentro dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agora vocês podem cantar.
é Natal. O que você fez? Vamos lá. O ano termina e começa outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então, bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz final. E o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. É Natal. O que é que a gente fez? E o ano termina e começa outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Que assim seja. Bem diz que quem canta seus males se espanta. Aproveitemos então esse momento de falar de Jesus. Ele tanto nos orientou, continua nos orientando, sempre nos motivou, nos incentivou para buscarmos sempre a oração. Reservemos um minuto para nos afastar de tudo do mundo e nos permitir apenas que Jesus adentre
em nossa tela mental, em nossos corações. Só nós e o Mestre, cada um na sua individualidade. Converse com Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Quero estar contigo, assim como estás comigo. Ouçamos a canção de amor de Jesus ecoar em nossa alma. Sentimos a sua presença, amigo. Deixemo-nos envolver pela sua vibração. Querido Jesus, Tu és o médico dos médicos, o caminho da vida. Socorra-nos, tende piedade de nós. Aqui estamos, mergulhados ainda no mundo material, mas já com as Tuas sementes em nossos corações. Que neste minuto, só nós e o Mestre possamos nos entrelaçar no sentimento do bem, do amor. Ouvi-lo dizer mais uma vez: um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Que isso realmente faça sentido profundo em nossa alma. Possamos neste momento, com os pensamentos alicerçados na presença do Mestre, estender nossa prece ao nosso lar, a toda a nossa família, para que Jesus entre, que abramos as portas dos nossos corações, permitindo: Mestre, aqui sempre serás bem-vindo. Com a Tua falange de espíritos virtuosos para nos ajudar a nos elevar em sentimentos. Por isso, juntos, como o Mestre nos ensinou, façamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, Mestre, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, agraciados que fomos, pedimos a permissão ao mentor dessa casa para finalizarmos mais este encontro com Jesus na noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.